Palavra de Deus, Lucas, capítulo 17, versículo de número 3. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 3. Está escrito: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Palavra de Deus, eu quero hoje aqui debaixo da bênção de Deus compartilhar com você algumas verdades sobre o perdão. Por causa da falta de perdão, há muitos desentendimentos, brigas, desavenças, a mágoa impera no coração de muitas pessoas e, vez por outras, essas coisas querem nos visitar. O perdão, ele só existe porque todos nós erramos. E eu quero repetir isso aqui. O perdão existe porque nós erramos. Nós podemos cometer erros. E sem essa dádiva de Deus, esse ensinamento, como eu posso dizer, seria impossível nós vivermos com as pessoas um relacionamento normal, um relacionamento saudável. No entanto, apesar de ser tão importante, o perdão não é fácil. E não é fácil principalmente para aquelas pessoas que não conhecem o que a Bíblia fala sobre o perdão. Perdoar é fácil? Eu não acho. Perdoar não é fácil. E eu gostaria de deixar essas verdades bíblicas em tom de advertência espiritual para as nossas vidas. É como que um alerta de Deus. Um alerta de Deus para as nossas vidas. Algumas verdades sobre o perdão. Olha só. Olha aqui para mim. Às vezes nós não estamos dispostos a enfrentar um desafio. Espiritualmente, o perdão é sim um desafio, principalmente quando a ferida está aberta, quando o tempo ele não consegue nos ajudar em nada. E nesses casos, às vezes, a maioria das vezes, o tempo me parece que piora as coisas. Então veja bem, a ferida está aberta, a dor é constante, as lembranças estão mais vivas do que nunca. Aí o senhor vem falar de perdão, pastor. O senhor não sabe o que passei, o que estou passando. Olha só, deixa eu ser bem sincero aqui, à luz da palavra de Deus. Se você estiver convicto de que você não vai perdoar, não vai lutar para que o perdão seja uma verdade na sua vida, nesse caso e nos próximos casos da sua vida, eu preciso dizer a você que você tem que fazer outra coisa. Você não consegue ser crente. Você não consegue receber de Deus a dádiva da salvação. Não consegue. É impossível. É impossível você andar com Deus se você não perdoar. Você tem que fazer outra coisa. Não dá para você andar com Deus. Olha como isso é sério. A primeira verdade que eu quero lhe dizer é que o perdão não é uma opção. Você não tem opção de dizer, olha, eu perdoo, eu não perdoo, ou você perdoa ou você perdoa. Acontece que
nós temos os nossos valores. E às vezes não percebemos, mas a gente cria uma espécie de escala de perdão. Olha, pastor Júnior, se fizer a primeira vez eu até perdoo, mas a segunda vez eu não quero mais conversa, eu não perdoo de jeito nenhum. E aí a gente vai criando situações perdoáveis e situações imperdoáveis. São os nossos valores, são os nossos sentimentos ultrapassando aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia nos mostra que perdoar não é uma opção, mas é uma ordem de Deus. Acabamos de ler, tomem cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se isso vier a acontecer 7 vezes no dia, 7 vezes perdoe o seu irmão. É Deus dizendo, esse sentimento ele é contínuo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, sabe o quê? Se Deus está com você, o perdão também está. A segunda verdade sobre o perdão é: perdão não é um sentimento. A maioria das vezes, e quase todas elas, se você reparar, a gente não sente vontade de perdoar. Tem muitas pessoas que esperam sentir esse desejo. Ótimo. Se você está sendo tocado, se você já foi tocado, não, pastor, eu senti direção e essa direção veio como que uma força. Ótimo. Mas o perdão não é fruto das emoções. O perdão é fruto da razão. Veja o que está escrito em Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Glória a Deus. Só conseguiremos cumprir esse mandamento de Deus se estivermos dentro da vontade do Deus Todo-Poderoso. Só Deus nas nossas vidas. Se você deixar ser levado pelas suas vontades, a vontade é pagar o mal com o mal. A vontade é dar o troco, fazer justiça. A vontade é cultivar a raiva, a mágoa, o desejo de vingança no coração. Não espere sentir vontade. Dificilmente a vontade vai brotar no seu coração. Perdão não é um sentimento. Terceira verdade sobre o perdão. Se você puder, repita comigo, diga assim comigo. Perdão fingido não é perdão. Será que você pode escrever aí, quem está nas redes sociais? Você que ligou o rádio agora, se puder, fale em voz alta comigo. Perdão fingido não é perdão. Muitas vezes nós fingimos que perdoamos alguém só porque tem que conviver mesmo, né? E aí o jeito é você criar uma situação, você espera um tempo para ver se aquele sentimento sara, mas não sara, e aí vai vivendo, e aquele câncer, ele começa tendo cada vez mais vida e força dentro de você. Jesus nos chamou para perdoar e perdoar de verdade. É liberar o perdão e liberar com sinceridade. Pastor Júnior, e como eu sei, pastor, se eu perdoei fulano de verdade ou
ou é um fingimento, não há sinceridade? Olha só, tem como a gente saber. Você precisa estar bem atento, porque quando você se encontra sempre criticando essa pessoa e apontando os erros dela, isso pode ser um sinal de que você ainda não perdoou essa pessoa. E aí? Você acompanha de forma crítica essa pessoa? Qualquer movimento dessa pessoa desperta em você algo não tão bom? Isso pode ser um grande sinal de que você não perdoou verdadeiramente. E sem perdão, eu repito, nós não conseguiremos andar com Deus. Você que liga o rádio agora, estamos ministrando a palavra de Deus, falando sobre algumas verdades referentes ao perdão, verdades sobre o perdão. E aí a gente já viu que perdão fingido não é perdão, que perdão não é sentimento e também que o perdão não é uma opção. Jeremias 31:34, Deus brada e fala para uma nação inteira, dizendo: eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus estava dizendo a um povo que eles contassem com o seu perdão e que ele não lembraria. Eu pergunto a você, Deus se esquece de alguma coisa? Não. Então, guarde isso no seu coração. Perdoar não é esquecer. Quando Deus diz, eu não me lembro mais dos seus pecados, Deus está dizendo assim, seus pecados já não têm mais peso na minha balança. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus não só perdoa pecados, mas Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Ou seja, não há mais peso. Quando você libera o perdão para alguém, perdoa alguém, você deve se basear nisso daqui. Claro, como é que você vai esquecer de alguém que lhe agrediu, lhe ofendeu? O seu cérebro, ele guarda aquelas informações porque foram informações intensas. E possivelmente você vai levar essa lembrança para o resto da sua vida. Então, perdoar é você não levar mais em conta o mal que alguém fez a você. Quem perdoa se lembra até mesmo dos detalhes, mas também se lembra que já perdoou, e isso traz paz ao seu coração. Será que dá para você dizer glória a Deus? Isso traz paz ao seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há como negociar com Deus. Não há como dizer, mas Deus e minha situação. No mínimo, e a minha oração é que você que ainda enfrenta a dificuldade ou essa dificuldade de liberar o perdão, no mínimo, você, diante dessa mensagem, diga, Deus está falando comigo e eu vou lutar. Eu não quero essa mágoa no meu coração. Meu coração não é depósito de lixo. Eu quero me libertar deste negócio. Diante de Deus, faça esse pedido, faça sua oração ou tenha sua oração como base principal nesse pedido a Deus. Deus, limpa o meu coração, até porque Deus, ele não aprova a falta de perdão. Mateus 6,14 diz, se perdoarem as ofensas uns dos outros,
o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Quando nós não liberamos o perdão, nós nos tornamos um depósito de pecado. E vamos lembrar que nós pecamos por pensamentos, por atos, por atitudes. Coisa boa é quando você coloca a cabeça no travesseiro e não lembra de nenhum pecado específico. Mas nós pecamos. E Jesus está dizendo algo aqui muito poderoso e sério. Algo que pode nos apartar de Deus. Olha bem, eu já falei isso e eu tenho um sentimento que às vezes eu não consigo explicar bem. Eu vou tentar mais uma vez. Preste bem atenção. Olha só, aquela pessoa que você já não nutre esse sentimento todo, porque te machucou, te feriu, te perseguiu, te caluniou, enfim, você sabe. Veja bem, já não é aquilo tudo, certo? Aí essa pessoa, quando você não libera o perdão, essa pessoa que você já tem uma cisma com ela, com ele, tem o poder, você deu o poder a essa pessoa sem perceber, para essa pessoa lhe apartar do que você tem de melhor nessa terra, que é de Deus. Pode olhar direitinho. Essa pessoa, através da sua malignidade, você deu autoridade sem perceber a ela para lhe afastar de Deus. Não, pastor Júnior, mas é isso que Jesus está falando. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoar uns aos outros, o Pai não lhe perdoará as ofensas. Ou seja, você fica bloqueado com Deus. É aquele mesmo princípio de quando o esposo está brigado com a esposa. As orações não sobem. Quando você está em contenda com o seu cônjuge, é o mesmo princípio. Você fica bloqueado. Você fica cancelado no mundo espiritual. E quem fez isso? Justamente essa pessoa que você não nutre nenhuma admiração. Pelo contrário. O escritor aos Hebreus nos orienta, e que palavra simples, mas que precisa entrar no nosso coração como uma prática. Ele diz assim, esforcem-se para viver em paz uns com os outros. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. É muito triste ver muitas pessoas amarguradas, e até mesmo dentro das igrejas. Essa é uma das razões porque tantos sofrem doenças físicas e emocionais. Quando o perdão não é liberado, ele se torna uma raiz de amargura, como diz o texto sagrado, que vai aumentando com o passar do tempo. O tempo não cura nada aí, o tempo não ajuda nada, pelo contrário, o tempo faz, já está dizendo, raiz, e raiz de amargura, até o ponto de destruir a sua vida, porque esse sentimento nos afasta de Deus e ainda prejudica a vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque é um poço de pecado. Esse poço de pecado cria agora raiz de amargura, e agora a gente sai jogando veneno por todo canto. Onde passa tem veneno, onde passa tem amargura, para dar
a todos, para oferecer a todos. E às vezes nós não percebemos. Aleluia, glória a Deus. Deus já começou uma obra linda nos corações. E eu sou o primeiro a dizer: Jesus, me limpa, Senhor. Senhor, me trata. A falta de perdão só traz coisa ruim. E quando a coisa ruim cria amargura, ou melhor, cria raiz, aí você não sofre só. Se estivesse sofrendo só, estava bom. O problema é que você sofre e fazem os outros sofrerem também. É a raiz de amargura. Então, esforcem-se, é o que diz o texto sagrado, Hebreus 12, esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus não aprova a falta de perdão. Eu quero concluir essa palavra e peço a sua atenção, porque às vezes nós somos meio que ingênuos diante de alguns ensinamentos práticos de Deus. Olha só, há muita dúvida sobre: Pastor Júnior, se eu perdoei, agora eu tenho que conviver com a pessoa, viver com a pessoa. Olha só, você não é obrigado, até porque tem casos que são impossíveis de você administrar uma convivência. Como é que você vai viver com alguém que lhe traiu, vive lhe traindo? Às vezes se torna algo quase que impossível. Alguém que lhe roubou, que lhe agrediu, coisa desse tipo. Como é que você vai manter a amizade? Como é que você vai manter o contato? Às vezes, isso, como falei, se torna impossível. E às vezes, a melhor maneira é você se afastar dessa pessoa. Se a pessoa não mudou suas atitudes erradas, você não precisa querer ficar do lado dela. Eu vou repetir. Se essa pessoa não mudou suas atitudes erradas, você não precisa querer ficar ao lado dela. E o fato de você não querer ficar do lado dela não significa que você não ame de verdade. Não significa o fato de você dizer que não perdoa. O que não pode acontecer aí é você ter ódio, ter mágoa dessa pessoa. Jesus já disse que se o teu inimigo te pedir algo, você deve fazer. E aqui está o segredo. Você não precisa querer continuar a amizade, você não precisa querer continuar a convivência. Agora, veja bem, Jesus disse que se teu inimigo te pedir algo, aí você deve fazer. E aí você vai, com certeza, ser provado. Não é para mostrar para Deus, não é para mostrar você mesmo. Se a benção, entre aspas aqui, a benção, precisar de ajuda, você tem o dever de ajudar. Afinal de contas, você já liberou o perdão. Se você liberou o perdão, você ama porque você perdoa e perdoa porque ama. Então, claro, tem as questões do matrimônio, que são questões mais sérias, né? Aquilo que Deus uniu não separe. E aí a gente precisa de uma explicação mais detalhada através da palavra do Senhor para o caso do matrimônio. Mas em caso geral, ou nos casos gerais, você não precisa conviver com a pessoa. Por fim,
Para você perdoar, você não precisa esperar que o outro peça perdão. Você deve tomar a decisão. Olha só, não sei se você já percebeu, mas nesses últimos dias eu tenho meditado muito sobre isso. Sobre o poder da paz. Paz. Paz de espírito. Sem paz, você não tem saúde na alma. A gente vai ficando mais velho e a gente consegue perceber o valor da saúde quando nós perdemos. Pode estudar, pode ouvir palestra, você só sabe passando, não tem isso não. E você vai... Do mesmo jeito é na alma. Sem paz, sua alma não tem saúde. E aqui eu falo principalmente para as nossas relações dentro de casa. Deus está usando essa palavra para dizer a você, meu filho, o caminho da vitória é o caminho da humildade. Não adianta grosseria, não adianta violência, não adianta querer ir embora, não adianta querer fazer charminho, não adianta, você só vai piorar as coisas. Você tem que caminhar pelo caminho da humildade. Ah, pastor, mas o que é que vão pensar de mim? Problema do que vão pensar. Ah, pastor, mas se eu não fizer isso, eu vou perder a autoridade, eu não sei o quê. Meu irmão, eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de coisas espirituais, coisas de Deus. Eu estou falando aqui para que a salvação de Deus chegue na sua casa, na sua família. O caminho é o caminho da humildade e da mansidão. Se fosse para resolver de outro jeito, é muito fácil resolver de outro jeito. É muito fácil resolver com os sentimentos. É muito fácil resolver pelo calor. Se fosse assim, era bom demais, da emoção. Mas Deus está falando com você. Siga o meu exemplo. Jesus ali na cruz estava sendo, e não é fácil, eu pelo menos não acho fácil. Jesus ali sendo cuspido, chicoteado, humilhado, tratado como um marginal. Enquanto as pessoas se reuniam para fazer essas atrocidades com Jesus, Jesus estava pedindo que o Pai perdoasse todos eles. E muitos ali não queriam perdão. Mas lá estava Jesus. Ele olhou para o céu para pedir perdão a Deus pelas pessoas que estavam tirando a sua vida. Que grande exemplo! E mesmo assim, Jesus não guardou mágoa de nenhum deles. Jesus fez isso porque é difícil para a gente tendo o exemplo. Imagine ser um exemplo. Coloque no seu coração, não depende do outro, depende de você. Viva em paz. Viva em paz. Deus vai lhe dar em dobro. Deus vai abençoar você com medidas extraordinárias. Siga o exemplo de Cristo. Não é fácil, não. Então, diante dessas verdades, não tenha dúvida. O perdão, ele vem de Deus. Você recebe de Deus. Mas ele só é verdadeiro se você compartilhar essa virtude com alguém que precisa também do seu perdão. Caso contrário, você interrompe esse ciclo divino, misterioso do perdão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude,
Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Verdades sobre o perdão.